Bom, boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui. Hoje eu vou deixar para vocês o registro, né, da nossa gravação na aula de distúrbios hidroeletrolíticos, que nós realizamos aí o nosso encontro no dia 1º de março, mas por problemas técnicos, infelizmente, né, o nosso portal não deixou o registro da gravação do nosso encontro. Então, estou aqui, como a gente havia combinado, deixando registrado novamente a nossa aula de distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Relembrando que, se caso alguém aí tiver alguma dúvida ainda sobre esse conteúdo, por favor, né, entre em contato comigo para que a gente possa aí, se for necessário, estar agendando uma reunião por webconferência para que possamos estar aí sanando as dúvidas de cada um, né? Bom, então o nosso encontro aí, o objetivo do nosso encontro hoje é falar sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, né? E para chegar a esse assunto, para falar sobre os distúrbios de eletrólitos, que a gente pode ter aí como disfunções patológicas, é importante a gente entender alguns outros aspectos primordiais, né, primários, para chegar a esse processo. Então, a nossa aula foi dividida em vários objetivos para que a gente possa alcançar aí essa meta final. Então, primeiramente, né, a gente vai trabalhar aí a regulação do pH, né, compreender o processo de regulação do pH do tecido sanguíneo, né, e os distúrbios relacionados ao pH sanguíneo, né, que a gente vai falar aí, então, nesse momento, sobre a acidose, sobre a alcalose, né, metabólica e respiratória, ou, enfim, a gente vai entender a origem desses distúrbios, vamos compreender aí a importância e a função de diversos eletrólitos no organismo, né, como o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, né, o fósforo, o cloro. Nós vamos descrever aí, né, estar trabalhando aí as principais causas das disfunções desses eletrólitos no organismo, as manifestações clínicas, tratamentos e finalizaremos aí concluindo com os cuidados de enfermagem para essas situações, né? Qual que é o nosso processo de trabalho frente a esses distúrbios, ok? Bom, primeiramente, a gente vai falar aqui sobre distúrbios do equilíbrio ácido-base, né? Então, para a gente entender aqui os distúrbios do nosso equilíbrio ácido-base, a gente tem que entender aí como que funciona a regulação do pH do nosso tecido sanguíneo, né? O nosso tecido sanguíneo, ele tem a função, a gente já viu isso na nossa aula de hematologia, falando sobre a função do tecido sanguíneo na importância dos transportes de gases, eletrólitos e nutrientes para a realização das funções celulares dos diversos sistemas do nosso corpo, certo? Para que essa função de transporte aconteça de forma adequada, incluindo a parte de metabolização das células, o nosso tecido sanguíneo ele precisa estar dentro de um limite de pH, que é levemente alcalino, né? A gente vai dar uma olhadinha logo na faixa de mensuração do pH, mas o pH sanguíneo ele vai estar aí em torno de 7,35 a 7,45, né? Então, sendo aí um pH levemente alcalino, certo? pHs, gente, que estejam abaixo de 6,8, né? Ou seja, muito ácido, ou acima de 7,8, que é muito básico, são incompatíveis com a vida. Nós haveríamos aí uma perda das funções celulares generalizadas, levando à morte generalizada dos tecidos, ok? Então, para que o pH se estabeleça aí, né, entre 7,35 e 7,45, existe um sistema tampão que trabalha com a regulação desse pH em parceria com dois outros sistemas, né, que é o sistema respiratório e o sistema renal, que tem uma importante função aí no controle da acidez, né, e da alcalemia do nosso organismo, ok? E a gente vai estar entendendo aí como que esse sistema vai estar atuando, né,
no equilíbrio do nosso pH, considerando que diariamente a gente tem diversos fatores que alteram o nosso pH, como por exemplo, ingesta de grandes quantidades de refrigerante, né? Então, refrigerante, bebidas alcoólicas, né? São exemplos aí de alimentos que alteram severamente o nosso pH, né? O refrigerante ele é muito ácido, então ele traz essa acidez para o nosso corpo. E a gente vai estar sempre, o nosso organismo sempre vai estar na tentativa de compensar, né, todo esse distúrbio causado pelas dietas que a gente faz, muitas vezes de forma errônea, né? Para compensar aí, procurando manter sempre o que a gente chama de homeostase, né? O equilíbrio necessário para a manutenção das funções vitais de cada célula. Então, eu trouxe aqui uma escala de pH para a gente poder entender o nível de pH, né? O nível neutro seria no valor 7. Lembrando que, como eu havia dito, o pH do sangue ele vai estar entre 7,35 a 7,45, né? Então, ele estaria nessa faixa aqui, ó, né? Desse tom de verde mais claro, né? Então, sendo levemente alcalino, porque ele tende aqui na porção alcalina da escala. Quanto mais baixo o pH tendendo a 0, a gente tem ácido, e tendendo a 14, teríamos um pH alcalino, tá certo? Lembrando que pHs abaixo de 6,8, né, que estaria nessa faixa, e acima de 7,8 aqui, então 6,8 e 7,8 a gente teria pHs incompatíveis com a vida, o qual as nossas células deixariam de realizar as suas funções de metabolização celular, ok? Não havendo mais vida. Então, o nosso sistema aí de homeostase da regulação do pH tem uma importante função na manutenção da nossa vida, né? Já que ele condiciona a nossa síntese proteica, as reações metabólicas celulares, as relações enzimáticas proteicas, né? Ele é fundamental para a nossa constituição física, certo? Para a gente entender, então, como acontece esse equilíbrio, né, ácido básico no nosso corpo, a gente tem que ter, então, aí o entendimento dessa equação, gente. Essa equação vai permitir que a gente entenda como funciona o equilíbrio, tanto na produção de ácido e no equilíbrio do nosso organismo, na redução da acidez do pH sanguíneo, né? Então, quem vai estar trabalhando aí nessa função de equilíbrio são dois sistemas, né? O respiratório, que age de forma imediata, né? Pois se houver a detecção no nosso organismo de que o pH está muito ácido ou muito básico, imediatamente o meu sistema nervoso autônomo vai emitir uma resposta para que o meu pulmão ou aumente a frequência respiratória ou diminua a frequência respiratória no intuito de reter ou eliminar mais CO2 para controlar essa equação. Então vamos lá entender como que funciona, gente. Olha só. O nosso corpo, ele produz aqui, ó, essa substância aqui, H2CO3, que a gente chama de ácido carbônico, né? O que determina a formação desse ácido carbônico? Tanto essa reação quanto essa. Então, vamos entender aqui primeiro, ó, olha só. Se, por um acaso, eu tiver, por exemplo, tomei muita cerveja aí no final de semana, né? Tornei o meu corpo mais acidificado, aumentei. O que torna o organismo mais ácido, gente? O que torna uma substância ácida? Tudo aquilo que produz, que elimina íons de hidrogênio, né? Então, íons de hidrogênio tornam o meio ácido. E aquilo que consome o hidrogênio torna o meio básico, né? Então, digamos que a gente tomou lá a cervejinha do final de semana ou entupir de Coca-Cola assistindo um filme, né? Aumentando a concentração de íons H+ no meu corpo. O que vai acontecer, gente? Eu vou ter aí uma retenção do meu rim de íons de bicarbonato
que vão poder aumentar a sua concentração na corrente sanguínea para poder se ligar aos íons de hidrogênio, formando assim o ácido carbônico, ok? Para que lá no pulmão esse ácido carbônico se dissocie em água e dióxido de carbono para ser eliminados na nossa ventilação pulmonar. Lembrando que a gente falou lá no sistema respiratório, né, que o pulmão, durante a expiração, elimina aí o CO2 e vapores de água, né? Então, a gente vai estar eliminando isso, reduzindo a quantidade de íons de hidrogênio circulante na nossa corrente sanguínea, regulando, então, o pH do nosso corpo, né? Bem como, gente, eu posso ter um distúrbio contrário também, né? Aqui eu posso ter um distúrbio de problema pulmonar. Se meu pulmão estiver num processo inflamatório, né, ou patológico, o qual eu tenho aí um processo de hipoventilação, meu pulmão não consiga fazer o processo de ventilação de forma adequada por conta de algum processo patológico, o que nós teremos aqui? Em vez do pulmão eliminar o CO2 na expiração, eu vou ter retenção de CO2. Se o meu pulmão retém CO2, as moléculas de CO2 vão se ligar novamente às moléculas de água, formando novamente ácido carbônico na corrente sanguínea, e vão se dissociar aqui em íons de hidrogênio e bicarbonato, né? Aumentando aí a acidez do meu corpo, né? Por conta de um problema respiratório. Olha só, observem então que o pulmão e o rim têm uma importante função no controle, no equilíbrio dessa equação química no nosso corpo, de forma que é essa equação que vai regular o nosso pH entre 7,35 e 7,45, certo? Bom, o nosso sistema tampão, gente, como a gente já havia dito, né? Ele é importante para condicionar a síntese proteica. Ele é fundamental para a constituição física, né? É ele que vai manter o pH adequado, em valores de referência adequados, que vão condicionar as reações metabólicas celulares, né? Bom, quais são os dois sistemas que vão ser aí envolvidos no sistema tampão de homeostase do pH sanguíneo? A gente vai ter o nosso rim trabalhando no processo de excreção e retenção de bicarbonato, que vai estar auxiliando aí no processo de regulação metabólica do pH, e a gente vai ter os nossos pulmões, né, na regulação da quantidade de CO2 circulante, que também vai ter uma influência na quantidade de íons de H+ circulante no nosso corpo. Então, eu tenho o sistema respiratório, né, envolvido aí na regulação do pH, e o sistema renal. Lembrando que quando eu falo em regulação pelo sistema respiratório, eu estou falando exclusivamente do controle de eliminação do CO2 durante a ventilação pulmonar. Então, necessariamente, eu vou precisar de quem, gente? De uma proteína lá no nosso sangue, ó. A hemoglobina, né? A hemoglobina vai ter essa importante função, então, de realizar o transporte dos gases necessários para que ocorra a adequada eliminação das concentrações de gases na atuação do equilíbrio do pH do nosso corpo, certo? Bom, para eu poder avaliar aí, então, como que está o equilíbrio ácido básico do organismo da pessoa, eu avalio a partir de um exame específico, né? Então, o exame que a gente utiliza para avaliar o equilíbrio ácido básico do nosso corpo é a gasometria arterial, tá? Lembrem disso, é arterial. A gasometria venosa, ela não me permite avaliar parâmetros referentes aí à função metabólica e respiratória. Quem vai me permitir avaliar a função metabólica e respiratória para determinar se o sistema tampão, esses dois sistemas envolvidos, está tudo ok, é a gasometria arterial. Porque a gasometria arterial, ela vai me permitir avaliar, além do valor de pH,
encontrado na amostra de sangue, eu vou poder avaliar as pressões parciais, o quantitativo de CO2 circulante no meu sangue arterial, o quantitativo de bicarbonato circulante no meu sangue arterial e o quantitativo de oxigênio, bem como a saturação de oxigênio do meu sangue arterial. Isso vai me permitir avaliar se eu estou tendo aí uma adequada função respiratória e renal, né, na manutenção do equilíbrio ácido-básico do nosso corpo. E para isso a gente vai entender como que a gente pode estar fazendo para interpretar esse exame e identificar se o nosso paciente está tendo algum distúrbio ácido-básico e qual é a origem primária desse distúrbio, né? Se ela seria uma origem metabólica ou se ela teria uma origem respiratória, ok? Então, vamos primeiro entender aqui o que é gasometria, né? A gasometria, então, nada mais é que o reconhecimento de mecanismos homeostáticos que controlam o equilíbrio ácido-básico, que é fundamental, tá? Fundamental para a manutenção das funções das nossas células, pois os distúrbios ácidos básicos estão associados à maior disfunção de órgãos e demais sistemas do nosso corpo, podendo levar o nosso paciente a óbito. Tá? Então, pacientes que apresentam sinais e sintomas aí de distúrbios ácido básico ou distúrbios hidroeletrolíticos que podem ser gerados, inclusive, em relação à disfunção do equilíbrio ácido básico, pacientes dessa forma precisam estar sendo monitorados, porque o risco dele ter aí alterações que levem a um quadro de rebaixamento do nível de consciência, né, um quadro de sintomas, inclusive similares a AVC, é muito grande. Então, esse exame permite a gente poder avaliar o paciente, que às vezes pode estar entrando no pronto atendimento com um quadro clínico de AVC, mas ao realizar o exame correto, a gente pode até diagnosticar que a origem do problema não é um AVC, e sim um distúrbio do desequilíbrio ácido básico que causou algum distúrbio hidroeletrolítico, levando aí a uma parada, né, ou a sinais e sintomas de um AVC, certo? Bom, antes de eu falar dos parâmetros para avaliação de gasometria, voltando a falar ainda sobre a amostra sanguínea do exame para gasometria arterial, é muito importante que o profissional que esteja colhendo a amostra para o exame de gasometria, ele tenha aí, então, conhecimento sobre as técnicas de coleta, né, e consiga reconhecer durante a coleta da amostra se a amostra é venosa ou arterial, né, como o sangue arterial ele tende a ser um vermelho mais vivo e o sangue venoso tende a ser um vermelho mais escuro, tá? E se caso aconteça de haver uma coleta de sangue venoso, é importante que durante a avaliação da interpretação do resultado, o profissional tenha esse olhar crítico sobre o exame para poder avaliar se ele está olhando para o resultado de um exame de amostra sanguínea venosa ou arterial, tá? Para não haver interpretações erradas sobre o exame desse paciente, certo? A gente vai entender os parâmetros para avaliação gasométrica agora. O que a gente vai observar? Acho que a principal diferença entre a amostra de sangue venosa e a amostra de sangue arterial são as quantidades, né, de pressão parcial de oxigênio e de dióxido de carbono, né? O sangue arterial vai ter uma pressão de oxigênio muito mais aumentada e uma pressão de dióxido de carbono reduzida, ao contrário da amostra venosa, a qual eu vou ter uma pressão de oxigênio reduzida e uma pressão de dióxido de carbono aumentada. Então, sempre fiquem ligados nesse olhar crítico na interpretação do resultado da sua gasometria, ok? Bom, parâmetros para avaliação da gasometria. Antes de eu entender aí como que eu vou avaliar, né, os passo a passo para avaliação do resultado da interpretação da gasometria, primeiro eu preciso entender aí o que a gasometria vai me trazer de dados, né? O que eu vou ser capaz de identificar na gasometria? Primeiro, antes de falar de gases e bases, que está citado aqui no slide, primeiro a gente vai falar sobre o pH.
O pH vai ser o primeiro valor de referência encontrado lá no resultado da sua gasometria arterial, que vai estar demonstrando se o pH do paciente está dentro da faixa de normalidade ou se ele está abaixo da faixa de normalidade, indicando uma acidez, ou se ele estará acima do parâmetro de normalidade, indicando uma alcalemia, né? Ou uma alcalose também, vocês vão encontrar com essa nomenclatura na literatura, certo? Além de indicar se é uma acidez, uma alcalemia ou um pH dentro da normalidade, ele também vai me mostrar as concentrações de gases circulantes, né? Então, eu vou ter aí as pressões de oxigênio, as pressões parciais de dióxido de carbono e a saturação de oxigênio. A pressão parcial de oxigênio, gente, vai me refletir o quê? Vai me refletir se a hematose está ok, né? Se a pressão de O2 estiver dentro desse valor, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, que foi os parâmetros que a gente viu, inclusive, na aula de respiratório, vai significar o quê? Que a hematose pulmonar está acontecendo de forma ok, né? Que a gente está tendo aí realmente a troca gasosa e uma boa perfusão de oxigênio tecidual, certo? Eu estou tendo aí a troca gasosa de oxigênio do alvéolo para o tecido sanguíneo. A pressão parcial de CO2 vai me refletir o quê, gente? A ventilação alveolar. Ela vai me mostrar aí se o meu CO2 está sendo adequadamente eliminado aí na ventilação pulmonar, né? Então, no meu sangue arterial, a pressão de CO2, ela não pode passar de 45, ela vai estar entre 35 e 45, né? Geralmente, entre 30 e 35, a gente vai estar encontrando isso na pressão do sangue arterial, né? E chegando a níveis mais altos, de 45 acima, no sangue venoso, tá? Bom, a saturação de oxigênio, ela vai me indicar o quê? O percentual de hemoglobina ligado à molécula de O2, ok? Então, quanto de oxigênio está ligado à hemoglobina circulante nesse sangue arterial? Que deve ser sempre acima de 95, né? A gente espera aí um valor de referência entre 95 a 97% no ser humano saudável, certo? Bom, além das pressões de gases, a gente também vai estar encontrando aí as bases, né? O que a gente vai encontrar de avaliação de bases? A pressão parcial, na verdade nem pressão, porque eu não vou estar falando de gases, né? O quantitativo referente ao bicarbonato, né? Que deve estar entre 21 e 28 mex por litro, certo? Me desculpem aí, pessoal, né? Às vezes eu estou dando uma bocejada aqui, mas parece que quando a gente está gestante, essa bocejação fica aí um pouco mais frequente, tá? Mas vamos dar sequência aqui, então, no nosso conteúdo. Bom, eu já sei que esses são os valores que eu espero encontrar dentro da minha gasometria, beleza? Para eu poder avaliar o resultado, fazer a interpretação do resultado do meu paciente, determinar se ele tem algum desequilíbrio ácido básico, eu preciso entender se ele tem um desequilíbrio, né, e da onde é esse desequilíbrio. Eu tenho duas fontes de desequilíbrio ácido básico. Lembra que eu falei que eu tenho dois sistemas controlando o respiratório e o renal, né, fazendo esse controle de CO2, né, e de bicarbonato? Então, o respiratório faz o controle dos gases na equação de equilíbrio do pH, certo? Então, se o meu distúrbio for respiratório, o meu problema vai ser o quê? Nas concentrações de CO2. E o meu renal, meu sistema renal, fazendo a concentração de retenção ou não de bicarbonato, né? Que vai ser importante também no controle do pH sanguíneo, bem como as concentrações de CO2. Então, se eu tenho um problema que seja referente ao bicarbonato, meu problema é metabólico, né? Então, só para a gente poder entender, ficar um pouco mais fácil a gente compreender o processo de interpretação do exame mais à frente. Então, primeiro, eu preciso determinar se existe aí uma acidemia ou uma alcalemia, né? Se eu tenho uma acidose ou uma alcalose. Quem que vai me mostrar isso, gente? O pH, né? O pH do nosso corpo normal não é entre 7,35 e 7,45?